quero saber da sua trajetória, então. Você queria ser ator sempre? Como que foi o lance? Você era moleque, assim? Cara, o meu lance com atuação surgiu na faculdade, quando eu estava estudando publicidade e propaganda, eu queria ser diretor de criação. Eu ficava vendo Mas as sua mãe já histórias. estava na área trabalhando e tal? Eu nasci, a minha mãe apresentava o Jornal Hoje no Rio de Janeiro. Caramba. Na TV Globo, ao Tá. vivo. Então tem várias fotos dela barriguda, sabe? Sei. Apresentando o telejornal. Eu lembro muito, cara, uma coisa que marcou muito a minha Mas era cabeça. você lá dentro? Não, eu tava dentro da barriga dela. Sério? E ela lá, Cara! e ela diz que ela parou, tipo, uma semana antes Que de doido! parir, porque a diretora dela falou, mas quantos tava meses, sendo quantas filmado semanas já. você já tá? Aí ela, não, deve nascer agora, essa semana. Ela, não, então vai pra casa agora, não sei o que a minha mãe ficava Cara, que trabalhando doido, ali cara. como Então, se nada tivesse Você acontecendo. tem uma pré-história, então, na televisão. Pois é, e agora, e aí eu lembro muito, cristalizou, acho que tem tudo a ver de eu ter escolhido trabalhar nesse universo, que eu brincando de comandos em ação em silêncio, assim. E a minha mãe, hoje aconteceu isso, No estúdio? No estúdio, eu ali no cantinho, sentado no chão, no maior silêncio, aquele silêncio forte, sabe? Sei, Um silêncio pesado, né? pesado, denso. Não é pesado, mas não no sentido pesado do sentido negativo. no sentido é de realmente que... pesado porque muita parece que é coisa uma tensão, acontecendo. né? É uma atenção enorme ali acontecendo. Milhões de pessoas Muita estão gente, ali todo mundo junto. fazendo as coisas e todo tem, mundo em silêncio. Sei lá, 30, 40 pessoas trabalhando ali em e silêncio. a confiança que ela tinha em você de que você não ia fazer barulho, que eu não né? ia surtar e tal. E eu lembro também de uma coisa engraçada que ela contava, que ela conta, e tem um vídeo assim, que eu chorava sempre que a edição fazia uma transição, sabe? E ela sumia. Aí, aí ela teve que me levar lá pro cara brincar de fazer os efeitos e eu ver aquilo acontecendo comigo. O que a minha filha hoje já tá acostumadíssima com esses filtros que vira cachorrinho, que vira fadinha, que, né, bota um óculos escuro e aparece uma aranha e tal. Mas na nossa época, quando eu era criança, eu tenho 38 anos, então isso aí foi em 84, 85, nasci em 83. Como a gente era mais ingênuo, né, cara? Eu lembro que até o lance do controle remoto, a primeira vez que eu vi a pessoa falar, eu vou mudar com o meu pensamento, esconder o controle remoto e falar assim, pensa no número aí, aí fala, número 5, aí mudava pra Globo, mudava pra outro, assim. Aquela história clássica do cinema, né? De quando veio uma locomotiva assim em direção à câmera, aí todo mundo saiu correndo da sala em pânico, né? Achando que o trem invadia. A cada geração eles vão ficando mais acostumados com essa linguagem. É o que você falou. Eu mostrei pro meu vídeo também aquele filtro que tem uma cobra no chão, tem um tubarão, ele se assusta e depois já se... é só aqui que tá, e já se liga, né? Aí quando for fazer uma imagem e ter uma cobra de verdade... filtro. É um filtro. Esse é o problema, né? É um perigo. Mas eu costumo filosofar muito assim, internamente, conversando assim, até com a Sabrina, com a minha mãe, essa coisa de estar um pouco acostumado com esse universo assim, do show business e tal, da Zoe ser... eu ser a segunda geração e a Zoe já ser a segunda geração e meia. Sabe? Não eu chega acho a ser terceira eu geração. lembro bem da minha mãe andando no shopping e eu também, e as pessoas olhando, falando, porque naquela época, ser apresentadora do Jornal Hoje da TV Globo era uma coisa mais rara do que é hoje. Assim. Hoje em dia tem muita gente conhecida pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Na época, a TV aberta era uma coisa muito forte. Então dava 60, 50 pontos de Ibope e tal. Era um absurdo, né? E era uma coisa era bem comunicação de massas mesmo, né? Todo mundo acompanhava aquilo. Mas o que você sentia quando você andava com ela? O Eu pessoal lembro, ficava às vezes eu olhando? ficava muito incomodado, aí eu deixava minha mãe ou andando na frente, eu ficava ouvindo o que falavam dela e passava feedback pra ela e achava aquilo muito curioso, ou então eu ia andando um pouco na frente. E tinha uma coisa assim, a minha mãe tem um perfil diferente do meu, que ela é mais extrovertida, sabe? Ela é uma pessoa... Que quando ia ao shopping, ela tá falando com você, por exemplo, e de repente ela vê que tem mais gente ouvindo, aí ela aumenta, projeta mais a voz, inclui todo mundo na conversa. E eu sou mais introspectivo, então quando acontecia isso, eu, mãe, que mico! E aí eu ficava meio, sabe, incomodado. E ironias do destino, depois eu acabei casando com a Sabrina, que ela é também super extrovertida, expansiva e tá o tempo todo com um monte de gente. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, claro que você vai se transformando ao longo da vida. Voltando ao papo de por que eu fui estudar teatro, eu fui estudar exatamente porque eu morria de vergonha de apresentar os projetos na faculdade. Caramba, eu tinha que apresentar na frente de desconhecidos os projetos de publicidade e propaganda, e eu morria de vergonha. Por exemplo, eu estava conversando com meus amigos, de repente chegavam uns amigos de amigos, eu já falava bem menos, e aquilo me incomodava muito. Aí comecei a estudar teatro,
pra vencer isso, sabe? Pra botar a cara ali e pegar ficar mais casca grossa, assim, nessa parte da comunicação. Cara. E aí eu gostei. Eu lembro da minha mãe falando assim, você tem que conhecer a Camila Amado, ela é maluca que nem você. E a Camila é uma super professora, ela faleceu agora recentemente. E ela realmente causou um impacto gigantesco, assim, nas artes cênicas brasileiras, porque todo mundo foi aluno dela, sabe assim? Desde atores de teatro tradicionais, até apresentadores de TV, atores de novela. Ela realmente influenciou muito, assim, na formação dessa mentalidade artística aqui no Brasil. Ela causou um impacto muito grande. E olha que engraçado, eram aulas particulares. Eu chegava no escritório da casa dela... E aí ela me dava desde monólogos para ler, para decorar depois, até me mandar cantar. E não tinha muito para onde fugir, sabe? Você chegava ali, aí ela canta uma música aí. Não, eu não tô lembrando de nenhuma música, sabe? Assim, tentando dar um migué. Então, parabéns para você sabe cantar? Ela, sei. Então canta parabéns para você aí. Aí quando eu vi, eu tava cantando parabéns para você, para ela, depois já tava eu cantando alguma outra música para uma VJ da MTV, que era o horário seguinte, que ela incluía na aula para forçar a gente ali a passar por essas situações. Aí desde ler em voz alta até cantar e depois decorar monólogos e tal. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto e aí eu fui vendo as pequenas vitórias, fui sentindo, sabe, aquela felicidade ali pelas primeiras conquistas de melhorar na comunicação e tal. Aí eu fui bolando um plano, eu falei, putz, então se eu quero ser diretor de criação e quero trabalhar com publicidade e propaganda, eu posso ser o meu produto, meu contratante, minha agência e conhecer o show business de dentro trabalhando como ator de novela. Então, como eu também cresci junto com... A minha mãe apresentava telejornal, mas ela também fazia as entrevistas dos sábados lá no Jornal Hoje. Então, ela sempre conheceu muita gente no meio artístico. E sendo que também cobriu o carnaval, ela sempre foi uma pessoa, e como eu falei, ela é extrovertida, sempre circulou muito e tal. Então eu cresci também em contato com essas pessoas. Então eu achava aquilo bem normal. Então eu conhecia um pouco dos bastidores da TV e também conhecia as pessoas que trabalhavam na TV desde sempre. Então aquilo também me pareceu, depois que eu resolvi esse pequeno problema de não ter mais vergonha de me apresentar em público, principalmente se eu tivesse com um texto ensaiado. Então uma coisa me forçou muito a ser mais certinho, que era uma coisa que eu não era nem no colégio nem na faculdade. O medo da exposição me forçou a ficar muito mais disciplinado e regrado, porque eu tinha muita vergonha de ensaiar em público, por exemplo. Entendi. Eu morria de vergonha das pessoas me verem quando eu não estava pronto ainda. Então eu ficava estudando muito, programava tudo, era quase como se fosse uma apresentação de teatro de verdade, aquela gravaçãozinha para mim, sabe? Para mim era muito sério aquilo lá, porque eu levava muito... vivia muito a flor da pele aquilo, principalmente no começo. Depois eu fui me acostumando um pouco mais.